dia, a paz do Senhor. Vamos lá para o nosso devocional de hoje, o Salmo 47. Amém? Vamos fazer oração antes de estar iniciando a leitura, antes de estar fazendo nosso devocional. Salmo 47. Amém? Pai, venha falar aos nossos corações através do seu salmo, através da tua palavra, que nós venhamos compreender e entender o que o Senhor quer nos dizer, Pai. Nos ajuda que o Espírito Santo venha agir em nosso meio, tenha liberdade para agir em nosso meio, agir em nosso coração, em nossa mente, para que nós venhamos compreender a tua palavra. Amém? Então, Salmo 47. Fala assim: Deus, o Rei de toda a terra. Povos todos, batei palmas e aclamai a Deus com vozes de alegria. Pois o Senhor, o Altíssimo, inspira reverência. É o grande Rei sobre a terra. Ele submeteu os povos ao nosso poder e as nações colocou sobre nossos pés. Ele escolhe para nós a nossa herança, para o orgulho de Jacó, seu bem amado. Então, povos, batei palma, louvai ao Senhor, que grandes coisas tem feito ao Senhor. Grandes feitos fez o Senhor. Ontem, eu e meu esposo fomos ver o pôr do sol e a gente estava falando sobre isso, sobre a criação de Deus, tudo que Deus criou, né? Como é maravilhoso o sol, as serras, né? Lá de cima que dá para ver bastante serra, bastante árvores. Como é maravilhoso a criação de Deus, tudo que Deus criou. Então Deus merece todo o louvor. Ele não necessita do nosso louvor, porque Deus, ele é completo, ele não tem falta de nada. Mas quando nós entendemos que a ele é todo louvor, toda glória, então muda o nosso coração. Quando compreendemos que ele é o Criador, ele fez os céus e a terra, ele fez o sol. Paz do Senhor, amigo, bom dia. Que Deus que fez o sol, nós compreendemos que ele é merecedor de todo o louvor, de toda a glória, pois ele é e será para sempre. Então, quando entendemos Deus como Rei, Deus como o Senhor, nós conseguimos louvá-lo e adorá-lo pela grandeza dele, pelos feitos dele. E aqui fala: aclamai ao Senhor com vozes de alegria. Então, louvor a Deus. E o 3 fala algo interessante, é Salmo 47, 3. Ele submeteu os povos ao nosso poder e as nações colocou sobre os nossos pés. Então, o Senhor criou o jardim para o homem. Primeiro ele criou o jardim, depois ele colocou o homem lá para que o homem pudesse governar. E quando houve o pecado, teve essa separação, né, daquilo que Deus queria para o homem e daquilo que do pecado separou isso, do que Deus planejou para o homem. Só que quando Jesus veio, ele veio resgatar tudo aquilo que foi perdido lá no Éden. Jesus veio para resgatar. Então, quando temos o Espírito Santo, Deus nos dá a autoridade para governo, para governar sobre situações, para governar sobre nações, como Daniel. Daniel não foi rei, mas ele governou. A autoridade do país da Babilônia estava sobre Daniel, porque Deus era com ele. Então, Deus dá governo, sim. Deus dá o Espírito Santo para ajudar a governar, ajudar a sobressair sobre situações, ajudar a dar sabedoria para poder lidar com situações. Então, hoje em dia também, Deus dá governo aos seus, como ele deu para Daniel, como ele deu para Jesus. Jesus foi um governo eterno, né? Um rei eterno. Ainda que os judeus esperassem, porque até hoje eles esperam um Messias político que mudaria a situação política, Jesus veio para mudar a situação espiritual, né? Veio o governo espiritual e o governo eterno, porque a nossa carne há de padecer, mas o espírito não, o espírito vive para sempre. Então Jesus veio para governar e dominar sobre o último empecilho para o homem, que era a morte. Então Jesus veio e venceu a morte para nos ressuscitar. Ressuscitou, está vivo e ele venceu ela
para nos ressuscitar também, para a gente ter oportunidade de estar com Deus. Então Deus nos dá governos, Deus nos dá autoridades para pisar serpentes, né? A Bíblia fala sobre isso, para pisar serpentes, para expulsar demônios. Deus nos dá essa autoridade, porque a nossa luta não é contra pessoas, é contra as dominações, contra coisas malignas. Então Deus também nos dá autoridades. Aqui, igual falou que ele submeteu os povos ao nosso poder e nações colocou sobre os nossos pés. Tem um salmo também que fala: dá-me as nações por herança. Nós vamos chegar lá nesse salmo. O Senhor dá as nações por herança para aqueles que o buscam, para aqueles que entendem. Ele dá as nações por herança. E não é uma herança financeira, é uma herança espiritual, é um comando espiritual, porque aí você começa a ter autoridade para expulsar, para libertar pessoas, para tirar pessoas de cadeias, de prisões. Esse é o governo que Deus quer nos dar, para libertar outras pessoas. Não é para nos empoderar ou para a gente aparecer, não. É para a gente servir mais pessoas, é para a gente, através do Espírito Santo, libertar pessoas de cadeias, de prisões, de vícios. Esse é o governo que Deus quer nos dar. 4. Ele escolhe para nós a herança, para orgulho de Jacó, seu bem amado. Deus ama pessoas. O Senhor ama pessoas e cumpre as promessas dele. 5. Deus subiu entre os brados de adoração, ao som da trompa, ele, o Senhor. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai. Por quê? Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em teu santo trono. Os príncipes dos povos reuniram-se como o povo de Deus de Abraão, pois a Deus pertence os soberanos da terra. Ele é soberanamente maravilhoso. Então, Deus é o Rei de toda a terra e nós devemos cantar louvores, agradecer, cantar louvores, a adoração ao Senhor. É o que sai da nossa boca. No fim, Jesus disse para a mulher samaritana: nos últimos dias haverá os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Então, a adoração que agrada ao Senhor é a que sai do coração, que é em espírito, e Ele nos dá o Espírito de vida, o Espírito Santo, e em verdade, em atitude. Eu adoro, eu louvo ao Senhor. E na hora de eu tomar atitude também é em louvor ao Senhor. Então, tudo, a Bíblia fala, tudo que fizer, faça para a glória do Senhor. Então, tudo que a gente faz, a gente deve pensar na glória de Deus, se isso glorifica ao Senhor, se isso exalta o nome do Senhor. Não que ele precise, como eu falei, Deus não tem falta de nada, nem necessidade de nada. Ele não precisa do nosso louvor, pois ele é completo. Ele é Deus, ele é Rei. Mas, quando nós adoramos ao Senhor, nós mudamos. Quando nós temos contato com o Senhor e confiamos no Senhor, ele muda o nosso coração. Nós começamos a aparecer mais com ele. Esse é o objetivo de Deus. Porque a plenitude, a felicidade do ser humano está em parecer com o Senhor. Quando nós descobrimos isso, então a felicidade começa a brotar em nossa vida, porque nós sabemos que a fonte é Deus. Então, adorar ao Senhor é ter um acesso à fonte da felicidade, à fonte da vida eterna, a fonte de abundância está em Deus. E a adoração é uma forma de eu chegar a Deus. Davi entendia isso, que Davi era um adorador. Quando um demônio ele perturbava Saul, Davi foi chamado para tocar harpa e o demônio saía de Saul, parava de perturbar Saul, porque Davi estava tocando harpa. Então a adoração é libertação. Deus habita em meio aos louvores. Paulo está dizendo assim, quando começamos a buscar, não conseguimos mais parar. Sim, é isso mesmo, vai dando mais sede, nós mesmos que gostamos de um desafio, né? Vai dando mais sede, a gente quer aprender mais e mais e mais. E é assim. Então, o louvor, Deus habita em meio aos louvores, o louvor traz libertação, o louvor traz cura. Tá? Principalmente eu gosto muito, quando estou triste, quando estou feliz, louvar ao Senhor, cantar cânticos ao Senhor. Isso traz uma cura para a alma, para o nosso ser. Nem sempre a gente vai estar bem, mas se a gente confia em Deus, nossa primeira atitude é: eu preciso buscar mais do Senhor.
Sozinho eu não consigo mais. Eu dependo do Senhor. Amém? Então é isso que Deus quer para as nossas vidas, para nós confiarmos nele, dar a ele todo o louvor, toda a glória. Amém? A Paulo escreveu: eu aprendo muito com a leitura da Bíblia. Isso mesmo. A gente aprende muito, muito, muito. E é sempre. Eu já fiz propósito com salmos aqui, fazendo novamente. E agora Deus fala de outra forma comigo através do salmo, que eu estou lendo junto com vocês. Então, Deus é assim. E vai se renovando. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Cada vez que a gente lê mais intimidade a gente tem, mais entendimento a gente tem, mais as coisas vão clareando, mais as coisas a gente vai tendo entendimento. E aí a gente vai crescendo e se fortificando, porque nós vamos conhecendo Deus que mandou escrever a Bíblia, o Deus que inspirou homens a escrever a Bíblia. Porque não é só a teologia, estuda Deus, né? Não é só conhecer Deus que está na Bíblia, mas o Deus que inspirou a escrever. Tem uma diferença de eu estudar Deus e de eu conhecer Deus. O estudo, eu estou só aqui estudando, quero saber quem Deus é. Mas conhecer é quando eu quero ter intimidade com Deus. É quando, peraí, eu sei muitos aspectos de Deus através da Bíblia, mas eu quero ter intimidade com esse Deus. Por que Deus escreveu a Bíblia? Por que Deus deixou um livro? Por que Deus salvou o homem? Porque Deus ama o homem. Que é o homem perto do Senhor? Qual o tamanho de Deus? Então tem uma diferença de eu estudar a teologia, né? Estudo de Deus, e a intimidade. Eu quero conhecer ao Senhor. Porque eu posso saber, se eu tenho algum ídolo, né? Eu posso saber tudo da vida dele, saber tudo que ele faz, beleza. Mas ter intimidade, conhecimento, posso conhecer, saber da vida, saber o que gosto, o que não gosto, beleza. Mas quando eu tenho intimidade é diferente. Quando eu tenho uma amizade, quando eu começo a me tornar amiga de Deus, é diferente. Aí a minha atitude não é mais de medo, não é mais uma atitude de medo, é de amor. Eu amo ao Senhor, eu conheço o amor do Senhor, e aí eu consigo obedecer. E aí eu deixo de ser servo, escravo, para ser filho. Essa é a diferença para o Senhor de escravo. O escravo faz tudo que o seu Senhor manda, porque ele é escravo e geralmente ele cobra de Deus as coisas. O que ele está fazendo, ele está servindo ao Senhor por algo, por um benefício de algo. O filho não. O filho entende que Deus é pai. E se ele começa a fazer a partir do momento que ele entende: meu pai tem uma grande obra, eu não posso ficar de fora do projeto do meu pai. E aí há um serviço, o serviço que parte do amor. Eu amo o meu pai, que é Deus, e eu vou servi-lo no projeto dele, no propósito dele. Então esse é o serviço correto que parte do amor de Deus. Mas quando eu sirvo só como escravo, quando eu faço para Deus só como escravo, como escravidão, vai chegar um momento que eu vou começar a tratar Deus com cobrança. Senhor, o Senhor não fez isso na minha vida. Senhor, é isso e é isso. Eu estou servindo ao Senhor e estou passando luta. Eu estou servindo ao Senhor e estou passando dificuldade. E aí essa é a mentalidade de escravo, né? Ele não se tornou filho ainda. E Deus nos chamou como filhos, né? Jesus veio para mostrar a Deus como Pai. O Antigo Testamento mostra Deus como Senhor, o senhorio de Deus. O Novo Testamento, Jesus veio nos revelar Jesus como um Pai amoroso. E veio para nos tornar filhos. Todo aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Que nós o enxergamos como um pai. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não abandona. Então, enxergar Deus como pai que quer se aproximar de nós, que quer fazer parte da nossa vida, é muito importante. Para que essa caminhada não seja, que a gente não pare no meio do caminho. Quando eu tenho entendimento que Deus é pai, ele é meu pai. Se eu fizer, ele me ama como filho, como filha. E um momento da minha vida eu passei por essa crise que Deus me pedia para fazer algumas coisas e eu não fazia. Eu não conseguia compreender como fazer o que Deus estava me pedindo. E aí eu chorava muito amargamente. E quando eu abri a Bíblia para ler,
a palavra que saiu é: filha, você é filha. Então, eu te amo como filha, não é pelo que você faz, é pelo que você é, filha. Entendeu? Um pai, às vezes a gente comete erros diante do Senhor, coisas que desagradam o coração de Deus, mas ele não deixa de amar. Como eu com meus filhos, às vezes a Júlia me desobedece, eu não deixo de amar ela por causa dessa desobediência. Apesar de corrigi-lo, porque Deus me corrige, Deus nos corrige, porque quem ele ama, ele corrige. Mas ele não deixa de amar, porque erramos. Então, se nós temos o pensamento correto em relação a Deus, nós conseguimos caminhar ao lado dele. Sem cobranças, né? Sem de pensar assim, você precisa me dar alguma coisa para me fazer algo para você. Não. O amor de Deus, a graça de Deus nos basta. O amor de Deus em nossa vida nos basta. Quando entendemos isso, nós começamos a servir de forma correta. Porque eu sirvo ao Senhor porque eu entendo que Ele tem um propósito para os seres humanos na terra. E eu estou sentada à mesa, né, lendo a palavra dele, sentada à mesa, entendendo o propósito de Deus na terra. Então eu sou filha e estou no propósito de Deus como filha, no propósito do meu Pai. Estou cumprindo o propósito do meu Pai. Jesus falava isso. Eu falo o que o Pai me manda falar. Eu faço o que o Pai faz. Então o pensamento de filho é isso que Deus quer para nós. Faça como filho, não como servo. Vocês não são mais escravos. Vocês são filhos de Deus. Então conheça o Pai, o Deus Pai. Ele é Senhor, sim. Nosso Senhor está sobre toda a terra, mas também é nosso Pai. Papai, porque Abba fala de papai. Não é só pai, papai. É quem nós podemos confiar. Amém? Então é isso. Vamos orar. Não estava programado isso, mas o Espírito Santo colocou no meu coração. É porque a gente precisava entender mesmo. Pessoas também que vão assistir depois. Para nós, Paulo, nós precisamos entender isso. Deus como Pai. Né? Não só como um Senhor, mas como Pai. Nosso papai. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse entendimento. Deus, que nós venhamos nos sentir como filhos do Senhor, filhos amados do Senhor. Nós venhamos compreender que tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Perdoa, Deus, nossas falhas, nossos erros, nossas vontades de controle. Só o Senhor tem controle de tudo. Então venha nos ensinar, Pai, a sermos filhos obedientes. Nos dê um coração puro, Deus. Nos dê um coração ensinável, um coração que aprende com o Senhor. Nos ajude, Pai, na nossa incredulidade, naquilo que a gente ainda não compreendeu, naquilo que a gente ainda não viveu. Nos ajude a alcançar tudo que o Senhor escreveu sobre nós. Coloque, Deus, nós em seus planos, no seu propósito. Nos insira, Deus, no propósito que o Senhor tem para essa cidade, para esse país, para o mundo. Nos insira naquilo que o Senhor está planejando para o mundo nesses últimos dias. Que nós venhamos ficar alerta e a cada dia nos preparar para o propósito do Senhor. O Senhor disse ao meu coração que há um tempo de preparo. Há um tempo de preparo no secreto. Então que nós venhamos nos preparar, Deus, para viver tudo que o Senhor planejou para o mundo nesses últimos dias. Obrigado por essa oportunidade. Abençoa a vida da Paula. Abençoa a vida das pessoas que vão entrar, das que entraram, das que vão entrar depois. Que a bênção do Senhor e a paz do Senhor esteja com elas todos os dias. Amém? Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus é Pai, Deus é Papai. E Ele nos trata como seus filhos. Que Deus abençoe o nosso dia, seja um domingo na paz e na presença do Senhor. Tchau, 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 amiga. Deus abençoe.